Eles viveram comigo no barco durante 2 anos. E eles aprenderam a navegar desde muito pequenos, 7 anos, 6, 7 anos, começaram a navegar. A toda adolescência, coloquei em regata, coloquei em viagens curtas pela Galícia, que é um mar bastante para aprender mesmo a ser um bom navegador, né? Porque mar calmo não faz bom navegador. Então, e quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu vim para a Califórnia, que eu comprei o meu barco para morar nele, então eu decidi investigar, usar, né, o meu trabalho, os meus conhecimentos, digamos assim, né, científicos. Eu sou doutora em psicologia e estudo, né, trabalho aqui na UCLA, na Universidade de Los Angeles, e basicamente eu sou especialista em autismo e TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, especialista em criança e adolescente. Então eu vi que eu poderia os meus pacientes estavam muito interessados. Eu trabalho no hospital e tem uma clínica que está muito perto da minha marina. Então, quando, por uma razão de não tinha disponibilidade de algum paciente, eu acabava levando eles para conhecer o barco e para fazer uma sessão no barco, porque meu barco é bem grande, bem espaçoso. Então, as famílias e os pais começaram a me pedir que que eu introduzisse a vela. Então, eu fiz um trabalho de investigação, apresentei em alguns lugares do Brasil, botei o Sailing Therapy no meu livro, que não foi eu que criei a terapia do Sailing Therapy, que seria terapia vela, mas eu usei essa teoria para comprovar com alguns dos meus pacientes que é o que nós vamos conversar um pouco, o quanto a vela, quanto o mar, o quanto a água, mais especificamente o mar, né, nesse caso que a gente está falando da vela, o quanto ela transforma a vida mental, psicológica, o quanto ela transforma o teu cérebro, a tua mente, teu corpo, as tuas emoções de uma forma positiva na tua vida. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso hoje, como neurocientista. Eu sigo trabalhando com os meus pacientes, não mais numa investigação tão, digamos assim, direcionada para a vela, porque eu tenho, né, eu ainda estou ativa trabalhando para a universidade, dando aula. Eu sou professora universitária também, então escrevendo os livros, muito trabalho. Mas a prática da vela, ela está totalmente inserida no meu contexto profissional e, obviamente, pessoal. Então, eu trouxe algumas informações do quanto nós, né, seres humanos, mulheres, né, que é tão lindo, eu vejo as minhas pacientes meninas, adolescentes, né, bastante interessadas, e como eu tenho vizinhos, né, a maioria é aquele clichê, né, de que o homem é o dono do barco. Eu vivi muito isso quando cheguei aqui, eu era dona do meu próprio veleiro. Então, eles estranhavam muito, né? Cadê seu marido? Cadê seu marido? Eu queria falar com o dono do barco. Então, isso é uma brincadeira, mas eles já estão bem acostumados e tem muitas mulheres agora na minha marina, e inclusive as esposas dos amigos, né, velejadores vêm, e aí vem o quanto é possível, confortável e o quanto é positivo, né? A vela, né? Praticar a vela e sair com um barquinho pequeno. Eu tenho um barquinho eu tenho um ômega pequenininho, que é onde eu começo a ensinar os meus pacientes, onde eu comecei a aprender a navegar. E depois, então, nós saímos, né? Porque, como, de novo, meu barco é muito grande, então tem que sair em grupos para a gente ir para uma ilha que está muito perto da minha marina. E também eu tenho uma parceria com uma escola de vela que está na mesma marina que a minha, para colocar os meus pacientes, porque, de novo, eu trabalho com crianças que têm certos comprometimentos neurológicos, cognitivos, então precisa de uma orientação minha ou de algum estudante que me ajuda, me apoia, para que esse aluno possa também
esse paciente e o aluno dela possa participar com as crianças que não têm nenhum transtorno. Então, eu acho que essas, assim, o que eu ofereço de poder contribuir com a vela nesse sentido de trazer a neurodiversidade para a vela, né? Então, isso é bastante gratificante para todos que estamos participando. Não é fácil, mas é possível. Então, é o que eu faço hoje. E trouxe alguns pontos interessantes que eu gostaria de falar para vocês, que é ciência, não é achismo, que é o quanto beneficia, né, não só o nosso corpo, mente, como eu estou falando, o próprio espírito, né, nossa conexão com a natureza, que a gente já sabe que é extremamente positiva para a nossa saúde, mas a redução do estresse, da ansiedade, né? Isso eu comprovo dia a dia na minha prática terapêutica, o aumento da criatividade dos meus pacientes que participam das aulas de vela e das sessões de sailing therapy, mas também as próprias sessões normais que eu faço no barco, quanto ajuda, né, a eles a redução, a estabilidade do humor. Desculpa que eu estou aqui no meio do povoadinho, na Chapada Diamantina. Estou tentando aqui o meu melhor até chegar ao meu destino. Então, quanto o estímulo, né, dos sentidos de estar na água e de estar praticando esporte náutico, o quanto afeta, né, o nosso humor, o quanto afeta o nosso funcionamento, essas entradas sensoriais, principalmente para os meus pacientes que têm desregulação sensorial, né, a maioria deles, com diagnósticos, como eu falei, com hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, depressão, autismo, estão dentro do espectro, e quanto o cérebro avisa, né? Ele desperta, ele é estimulado de uma maneira extremamente positiva com a água, né? Com o contato com a água, com o contato com o esporte da vela e como é calmante. Isso é evidente, né? Na avaliação do crescimento da prática. Então é isso, eu não sei se a gente quer, não sei, fazer algumas perguntas e interagir. Oi, Clarice. Sim, meio perto aqui. Obrigada. Essa é aquela ideia, né? A gente trazer, então, a tua visão como, né, não só como neurocientista, como velejadora, daquilo que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente está tão estressado, dá uma saidinha com o barco, já muda todo o nosso humor, toda a nossa rotina, né? E queria deixar em aberto, podemos fazer duas... assim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só um momentinho. Boa noite. Meu nome é Viviane, eu trabalho também com autismo. E eu queria saber como que funciona, como que tu faz, né? Assim, se tu trabalha individual ou em grupos com eles, e como que tu costuma trabalhar um pouquinho. Tá. É que depende, né? Eu trabalho tanto individual como grupo. Então, claro, depende, eu preciso conhecer, obviamente, os meus pacientes para saber o quanto eles podem interagir e quanto aquela interação vai ser positiva, obviamente, né, para eles. Então, assim, a gente sabe que o trabalho, pelo menos eu que né, velejo um barco maior e tenho meus filhos como eu ia falar crew, né? Mas eu agora me esqueci em português. Quem navega comigo, né? Eu preciso escolher os grupos, né? Tem que fazer uma escolha que não seja estressante. Eles têm, primeiro, eu sempre faço teoria da vela.
eu ensino, fizemos desenhos para as crianças menores, elas participam de várias atividades dentro do barco, sem que o barco esteja fora da água, que não saia da marina, para depois, então, eu colocar eles num barco menor e poder sair, sempre acompanhados, né? Obviamente, sempre acompanhados. Nós temos um dinghy a motor, que está sempre junto com os barquinhos pequenos, obviamente, para dar esse apoio. A gente sempre está dentro da marina, no canal, não no canal exatamente, mas dentro da marina, bem protegidos. Então, é todo um processo, né? Como uma escolinha de vela normal, mas, obviamente, é muito trabalho na terra, primeiro, principalmente para que outras crianças que não tenham nenhum diagnóstico, que elas possam colaborar com quem está indo com o diagnóstico. Então, eu sempre misturo, né? Por isso essa parceria com a escolinha de vela, porque eles têm crianças de diferentes idades e diferentes contextos que eu posso organizar. E quando a criança tem um comprometimento maior, cognitivo ou comportamental, inclusive, então aí vai comigo ou vai com uma das pessoas treinadas para me apoiar, né, que já estão mais preparadas para estar com essa criança. Porque definitivamente a gente tem que buscar que essa experiência, né, na vela, principalmente da criança que está comprometida, ela ser agradável, né? Porque aprende, de qualquer maneira aprende, o mar transforma, a gente sabe, né? Se não sabe, eu estou aqui para dizer que sim, o mar nos transforma para o bem, para o melhor de você mesmo, né? Essa nossa busca interior, que a gente se reflete em tantas coisas que hoje a gente se identifica, ela está na natureza, né? Então, a natureza te dá esse retorno, e quando tu te conecta com a natureza, com o mar, através da vela, né, saindo para navegar, na verdade, tu está te conectando contigo mesmo. Então, não tem como não ser uma coisa incrível, né? Maravilhosa. E as crianças sentem isso, e elas depois, quando vai para o hospital ou para a clínica, elas refletem, elas querem todo dia fazer, né? Elas querem, não, no barco, né? Nem sempre é possível, mas elas sempre querem voltar. Então, assim, é muito poderoso, é muito potente a terapia. É um pouco assim que eu trabalho. Mas mais detalhes, assim, todos que tiverem ouvido, tiverem interesse, é só me escrever. Certo, obrigada, Clarice. Isso é uma coisa para a gente aprender até a pensar num projeto aqui, né, para a nossa região, quem sabe? A gente tinha até pensado já numa proposta de fazer pelo menos um dia de vivência para crianças, né, nesse sentido, então podemos pensar aí para combinar, né? Muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém? Não? Então tá. Então é isso, Clarice. Eu acho que foi bem esclarecedor, bem bacana assim, a gente ter essa tua vivência, essa tua opinião e nos trazer essa perspectiva, né, da questão da saúde mental aí, do quanto a vela é benéfica, né? E isso foi bem bacana. Bom, muito obrigada para vocês. Certo, aí a gente vai deixar então depois, pessoal, a gente vai publicar ali o contato da Clarice para quem quiser entrar em contato. Ela tem uns livros muito bacanas. Até muito obrigada, Clarice, mandou um livro, né, do TDAH, que eu sou, né, uma família TDAH, eu, meu marido, meus filhos. E isso é um dos motivos que eu sempre gostei muito da Clarice, né, desse sentido, e tem uns livros muito bons, né. Então, a gente vai deixar o contato dela aí para quem quiser saber mais, certo? Então tá, obrigada, Clarice. Muito obrigada. Eu só queria passar uma mensagem assim que eu trouxe para nós, né, no Elas da Vela. Claro. Achei muito lindo o que vocês fazem e independente assim da minha, né, de novo, da minha atuação profissional e ter mesclado tudo isso com a minha vida pessoal, eu queria dizer, principalmente para nós mulheres, né, que a gente não deixe de acreditar em você, né? Acreditar que sobre qualquer circunstância, né? E o mar, ele te traz todo momento isso, né? Porque eu velejo, conserto meu barco, eu lido com muitos homens, né? Ainda segue sendo um ambiente, principalmente aqui na Califórnia, bastante masculino. Então, quando você está em harmonia com você mesmo, né? Com isso, com o que você quer fazer, com o mar, com a vela, com todos os detalhes, né? Com o seu barco, você está no caminho certo.
né, no caminho da saúde mental. Você tá fazendo a sua terapia, né? Porque navegar não deixa de ser uma terapia, certo? É uma questão, claro, se você tem algum diagnóstico, você tem que buscar um profissional para isso. Mas se você, além de, mesmo não tendo diagnóstico, tendo um problema e procurando um profissional, e você puder navegar, então eu prescrevo 101%. Certo, então. Muito obrigada, Clarice. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada.